Olá, gente, tudo bem? Que bom estar junto com vocês. Hoje a gente vai estar aqui se encontrando num formato mais de aula, falando sobre a prática terapêutica, tá bom? Então vão ser 5 encontros, hoje é o primeiro encontro e a gente vai falar sobre temperamentos. É muito interessante a gente poder conhecer os temperamentos que existem e você saber qual que é o temperamento do seu paciente. Conhecer o temperamento dele vai trazer para você um atalho, onde você vai ganhar muito tempo, de terapia, se você realmente souber qual que é o temperamento do seu paciente. Existem 4 temperamentos que são baseadas na mandala, que é tão conhecida: terra, fogo, água e ar. E esses temperamentos, eles dizem muito sobre como que a pessoa se comporta no dia a dia. Então, o primeiro temperamento é o colérico, o temperamento baseado no fogo. Geralmente são pessoas que são expansivas, elas ganham o ambiente, elas se expandem no ambiente e elas liberam energia. Então, um colérico, ele é muito conhecido por ser explosivo, por isso seu fundamento é o fogo. Ele traz as suas ideias de uma forma um pouco mais veemente, Ele traz ali de uma forma mais incisiva. Ele tem como ponto forte determinação, habilidade de liderança e praticidade. São pessoas rápidas, são pessoas que agem, são pessoas que às vezes até agem demais, Costumam se arrepender do que falou ou do que fez, porque agem antes mesmo de pensar. Então, esse tipo de pessoa também tem as suas qualidades, mas eles também têm os seus defeitos, seus pontos a melhorar, que são: eles precisam trabalhar o egocentrismo, a intolerância e a impaciência. Então, são pessoas que precisam o tempo inteiro estar produzindo, são pessoas que vão querer colocar a sua opinião porque não tem paciência para ouvir o outro. Então, o colérico, ele traz esse tipo de comportamento no dia a dia. Saber trabalhar com colérico é realmente muito complexo, porque o fogo, ele pode te queimar, ele pode te machucar, então você tem que saber lidar com ele, mas também através do fogo você pode produzir uma bela comida, você pode se aquecer num dia frio. Então, saber lidar com os pontos fortes e fracos de um colérico são necessários para que você possa conduzir o seu paciente numa terapia. Depois do colérico, a gente vai para o elemento da terra, e são os melancólicos. São característicos dele o repouso e também a resistência. A terra, ela é resistente, ela é resiliente, ela tem uma certa calmaria, Não há muito movimento na terra, a não ser, é claro, que a gente esteja falando de um terremoto, mas na verdade a terra, ela traz esse posicionamento de repouso. E o melancólico, ele tem alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, assim como o colérico. Os pontos fortes dele é a lealdade, a dedicação e a sensibilidade. São pessoas mais sensíveis, são pessoas muito leais e pessoas que geralmente se entregam numa tarefa. Os melancólicos, eles são muito perfeccionistas, eles se entregam numa tarefa até alcançar a perfeição. Os pontos que eles precisam ser trabalhados, pontos fracos desse tipo de temperamento, são egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. A terra, ela não é tão flexível, Você não consegue esticar, você não consegue moldar, ela é um pouco inflexível, e isso é característico do melancólico. Além disso, eles são muito egoístas, eles realmente se veem como o centro da situação, que muitas das vezes não são, e além disso, traz um certo pessimismo, sempre olhar de forma que você acha que vai dar tudo errado, não vai conseguir. Então, geralmente, um melancólico, ele precisa ser temperado por um temperamento um pouco mais expansivo, como, por exemplo, o colérico ou o sanguíneo. Então, os melancólicos, eles tendem a ser um pouco mais reflexivos, um pouco mais sensíveis, são mais ligados à arte. Então, é um temperamento interessante de se trabalhar e que você precisa conhecer. O próximo temperamento é o fleumático. O fleumático, ele traz o elemento da água, e a água, ela é muito flexível, além de trazer repouso e adaptação. A água, você pode colocar ela num copo, você pode colocar num jarro, você pode colocar em forminhas de gelo, você molda a água da forma que você quer. E o fleumático traz essa flexibilidade. Mas ele também tem pontos fortes e pontos fracos. E os pontos fortes do fleumático é que eles são extremamente equilibrados,
estruturados, são confiáveis, eles pensam muito antes de agir e muitas das vezes isso vai trazer para o fleumático um cansaço mental muito grande, porque ele ensaiou várias vezes aquilo antes necessariamente de fazer. Então isso traz uma certa inquietação, um certo cansaço para o fleumático. Além disso, geralmente são pessoas muito ansiosas, porque quando você pensa muito no futuro, isso gera para você uma certa ansiedade. Então os fleumáticos, eles são conhecidos por isso. Mas eles também têm alguns pontos a trabalhar, como lentidão, porque você ensaia tantas vezes para fazer que você acaba demorando muito para fazer e geralmente pode ser pessoas muito voltadas para procrastinação. São pessoas que têm uma resistência à mudança, né? Geralmente quando elas precisam se adequar a um novo processo, isso vai gerar um incômodo e elas são muito indecisas. Pensam muito, agem muito e demoram muito a decidir, ok? O fleumático, então, assim como a água, ele pode ser moldado mediante a sua forma de agir. Por isso, o fleumático ele precisa de alguém mais resistente, como, por exemplo, o melancólico ou o próximo que a gente vai falar, que é o sanguíneo. O ar, ele é expansivo, ele é envolvente, ele libera energia, assim como os sanguíneos. São pessoas que são voltadas para uma ação num ponto maior do que os outros temperamentos. Os sanguíneos, eles são dedicados, eles são comunicativos, resilientes, são adaptáveis, eles têm entusiasmo. Então, um sanguíneo, ele é aquele cara que vai jogar o astral para cima, ele vai mover aquela equipe, vai fazer com que vocês se movam. É interessante trabalhar com o sanguíneo. E os pontos fracos do sanguíneo, os pontos a trabalhar dele, é que ele tem impulsividade, ele tem falta de atenção, superficialidade e exagero. Eles vivem numa intensidade maior. São pessoas muito intensas, mas com isso também pessoas que acabam vivendo muito na superficialidade. Eles não conseguem se aprofundar. Os 4 temperamentos são importantíssimos para você poder desenvolver um relacionamento mais profundo com o seu analisando, porque conhecendo o temperamento você vai identificar. Quando ele trouxer algo para você, você vai saber que ele está agindo daquela forma por ele ter aquele tipo de comportamento. É claro que os temperamentos, eles não são decisivos. Na verdade, quando você vê um temperamento, isso é um direcionador. Ele não é um destino, ele não trava a sua vida, pelo contrário, ele só direciona. Saber trabalhar com o seu temperamento é conhecer os seus pontos fortes e trabalhar para melhorá-los, e também conhecer os seus pontos fracos e trabalhar para melhorá-los, ok? Então, conhecer os temperamentos é importantíssimo: terra, fogo, água e ar. Sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Qual que é o seu temperamento? Existem alguns testes, aqui embaixo, por exemplo, vai ter um link onde você vai poder clicar e fazer o teste do seu temperamento. E se você quiser, você pode pegar esse link, encaminhar para o seu paciente e pedir para que ele faça o teste e te traga o resultado. Eu tenho certeza que isso pode dar um gás na sua terapia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.